Bem-vindos ao episódio desta semana. O meu nome é Vítor e claro que eu não podia fugir daquilo que foram os eventos ou acontecimentos inéditos das últimas semanas. O que aconteceu com a comunidade do Reddit, chamada Wall Street Bets, e as empresas GameStop, AMC, BlackBerry e outras. Antes de iniciar o vídeo, e como está relacionado, queria agradecer as perguntas que me têm feito sobre este tipo de assuntos e de investimentos em geral. Nota-se que há um interesse em saber investir, se é seguro, seja em criptomoedas ou ações, e por isso mesmo também quis fazer este vídeo. Outra coisa que está altamente correlacionada é o crescimento do valor da ação GameStop, que teve um aumento moderado de 3.000% nas últimas semanas. Podemos, por exemplo, comparar este fenómeno com aquilo que tem sido o crescimento de subscritores neste canal, que veio de 1 para 210, o que é fantástico, o que significa um crescimento de 20.900%. Parabéns a todos vocês, pois estão a ser os investidores com maior retorno dos mercados. É verdade o que muitos estavam à espera, e isso aconteceu. O André Ventura chegou aos mercados. Estou a brincar. Foi mais o Robin dos bosques e, muito concretamente, empresas como a Robinhood que montaram um exército contra os grandes fundos de Wall Street. Para quem não sabe o que está a acontecer com a GameStop, eu vou tentar explicar de seguida. A GameStop foi alvo de um short squeeze coordenado. O que aconteceu pode ser apenas comparado com aquilo que acontece com os gestores de fundo de investimento, que basicamente vão aos canais de televisão explicar porque estão short a uma empresa, enquanto incentivam o resto dos investidores a fazer o mesmo. Portanto, há aqui uma grande semelhança. Estes termos são bastante técnicos, por isso eu vou tentar dar um exemplo em concreto. Tudo começou quando um amador ou uma pessoa que fez literalmente uma aposta de cerca de $50 mil numa altura em que a empresa, a GameStop, continuava a fechar milhares de lojas por todo o mundo. Ele aproveitou e colocou isso num grupo do Reddit que se chama Wall Street Bets para mostrar a coragem e mostrar o quanto ele acreditava na empresa. Depois foi o que vocês viram, esta aposta chegou a valer cerca de $50 milhões caso ele tenha vendido a sua posição recentemente. Esta ação teve um crescimento de cerca de 3.000% durante as últimas semanas. Este tipo de volume, com 1,2 bilhões de transações, obviamente não foi causa de investidores de retalho. Claramente houve um empurrão por parte dos investidores institucionais. Depois da grande aventura vem o problema. As pessoas que compraram no topo já estão a perder 80% e provavelmente devem estar a desejar nunca ter entrado nesta aposta. Cada vez mais na internet o que está a acontecer é que as pessoas estão a mover milhões de outras pessoas. Movem essas pessoas de forma a comprarem determinadas ações, enquanto estes compram essas ações antes da euforia e depois começam a vender antes da bolha explodir. A este processo nós chamamos pump and dump. Significa que determinadas pessoas, que são os pumpers, fazem vídeos ou criam conteúdo no porquê de que as pessoas devem investir numa determinada ação. E acabam por criar um enorme hype e fazer com que o preço da ação suba rapidamente baseado nas suas recomendações. Depois disto fazem o chamado dump, que é a venda das suas posições. Precisamente ao contrário do investidor normal como eu ou tu, que entra quase no topo e depois perde muito do dinheiro quando esta ação volta a níveis normais. Isto funciona muito bem, principalmente quando o free float é baixo. Este indicador basicamente diz-nos a quantidade de ações que a empresa possui em livre circulação no mercado e quando a valorização do mercado dessa empresa é pequena comparado com outras. Já há relatos de pessoas que basicamente perderam muito dinheiro. Um utilizador do Reddit chamado Slick, de 52 anos, disse que investiu cerca de 1,1 milhões de dólares e perdeu cerca de $800 mil. Isto é o que acontece quando as pessoas não estão informadas e vão atrás das outras, como acontece com certos youtubers, por exemplo. Então vamos voltar atrás e vamos começar pelo início. O que é short selling?
Isto é o conceito é pedir ações emprestadas a alguém, pagando um juro, e depois desejar que haja uma queda da cotação. Se a ação cair, mais tarde essa pessoa vai ter de comprar a ação e faz lucro dessa forma. Portanto, vamos assumir que eu fiz short a uma ação a 50 euros, mais tarde compro a 40, ganho na diferença que são os 10 euros. Short selling é errado? Nem por isso. Isto é apenas aumenta a liquidez do mercado. Porque há sempre dois lados da moeda. Uns acreditam que a empresa vai valorizar e outros acreditam que vai desvalorizar. É uma luta de argumentos e colocando dinheiro para apoiar esses argumentos com convicção e que faz ditar o rumo do mercado. Aqui o problema foi que o facto de 130% das ações estarem shortadas, e em teoria isso nem é possível, mas em Wall Street, lá está, tudo é possível, até se pode fazer apostas. É muito complexo e também não vou entrar em explicações. Mas como podemos determinar se é pump and dump antes de fazermos uma asneira? Os dados que eu vos vou mostrar são de acordo com a US Commodity Futures Trading Commission. Então devemos olhar para 4 pontos. O primeiro é não comprar ativos por causa de uma dica, especialmente se vier das redes sociais. Em segundo lugar, não acreditem em sites e anúncios com promessas de ganhos rápidos nos mercados. Em terceiro lugar, mesmo que o saibam e façam de forma informada, não participem em esquemas de pump and dump, pois manipulação de mercado é proibido por lei e muitos dos participantes vão acabar por perder o dinheiro. Em quarto e último lugar, não existe nenhuma forma garantida neste tipo de investimentos de ter retornos. E se alguém diz que não existe risco de perder dinheiro, é falso, logo não invistam. Por causa deste fenómeno, as empresas afetadas foram várias. Algumas empresas sofreram perdas de milhares de milhões e podem nunca mais recuperar disto. A Citron deu-se por vencida depois do que aconteceu. Andrew Left, que era um funcionário que faz parte da Citron, reconheceu ter perdido o foco, lá está, e garante que vai deixar de publicar relatórios sobre vendas a descoberto, que é o tal short selling. Até mesmo as plataformas de trading, como a Robinhood, que é conhecida por oferecer liberdade para os investidores independentes, tiveram que colocar restrições na compra da GameStop e outras ações, pois os volumes eram tão grandes que havia uma preocupação com a volatilidade do mercado e que isso ainda fosse para níveis superiores. Obviamente há consequências com isto, mas porquê é que eu digo que o populismo chegou aos mercados financeiros? É muito por causa das comissões baixas, mas também pela crescente divisão no mundo e neste caso muito especificamente nos Estados Unidos. Agora vou dizer aquilo que o fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, que é um dos meus investidores favoritos, disse sobre o tema e disse que tem uma crescente preocupação com a fúria generalizada das pessoas ou até mesmo ódio que levem forças opostas a se tentarem magoar durante este processo. Parece quase uma rebelião que ele próprio disse que é muito semelhante quando ele começou a investir e que queria fazer as coisas à forma ou à maneira dele. Vamos imaginar que estas empresas se juntam todas para fazer exatamente a mesma coisa que os investidores de retalho estão a fazer a uma determinada ação que tu e eu temos, mas com 100 vezes mais dinheiro. Portanto, o que vai acontecer é que isto de certeza que vai ser considerado manipulação, mas o resultado seria que nós basicamente seríamos esmagados. Algo tão forte quebraria a ação e podemos dizer que perderíamos muito dinheiro. Isto são as forças do mercado e o mercado é livre. Para vos dar um pouco mais de contexto, investigadores da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos têm estado a analisar as redes sociais e mensagens privadas na procura de sinais de uma possível fraude na situação de GameStop, AMC e outras empresas. O escrutínio está a ser feito em conjunto com uma revisão dos dados comerciais para avaliar se as publicações que vos referi anteriormente fazem ou não parte de uma manipulação para aumentar o preço das ações. Os reguladores americanos estão especificamente à procura de desinformação,
com o objetivo de inclinar indevidamente o mercado. Estamos a falar do que pode ser um grande lobby. Podem ver agora neste sketch, que eu acho que é muito bom, do Trevor Noah, sobre o que muitas pessoas de Wall Street devem estar a pensar neste momento. People in Wall Street are like, hey man, those are the rules. But when it happens to them, they're like, those aren't the rules. Is someone gonna regulate this? Uma coisa é certa, ele diz muito bem, é que não devemos ter pena destes gestores de fundos, porque eles podem estar a chorar nos seus helicópteros ou iates. A bolsa continua em máximos históricos e eles já fizeram fortunas nestes últimos anos, e muitas vezes à custa da ignorância das pessoas. Uma dessas vítimas chama-se Gabe Plotkin e, de acordo com o Daily Mail, está neste momento a construir uma mansão maior em Miami Beach. Mesmo com a sua empresa ter perdido cerca de 4,5 bilhões de dólares com o ataque dos Wall Street Bets na ação do GameStop. Só para vocês imaginarem que não deve estar muito preocupado. Muitas pessoas veem os short sellers como pessoas com práticas questionáveis, que são tipo abutres no mercado. Outras veem-nos como o equilíbrio necessário para os mercados. Como Cathie Wood disse, se não fosse pelos short sellers na Tesla em 2019, ela e a sua empresa nunca conseguiriam comprar a Tesla mais do que uma vez a preços bem mais baixos do que estavam. Portanto, uma coisa é certa, alguns short sellers já fizeram parte de grandes descobertas e esquemas em empresas fraudulentas, que mentiam ou falsificavam a contabilidade, assim como aconteceu na empresa Enron nos Estados Unidos. Com isto dizem que o grupo Wall Street Bets vai continuar a atacar, seja nas criptomoedas, outras empresas que têm um peso de shorts muito grande, ou até mesmo no mercado das matérias-primas, mais concretamente na prata. Eu vou continuar a ver o filme no sofá e a comer pipocas. Eu aconselho-vos a fazer exatamente a mesma coisa. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de colocar aquele gosto muito rápido. Não me importava nada que o grupo Wall Street Bets viesse à carga para fazer um squeeze nos gostos e levar este vídeo à lua. Portanto, obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.